Nós estamos aqui ao lado de Jader Damasceno, que vai conversar conosco a respeito desse peso, desse custo que o acidente cobra até hoje. Jader, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. O Clebson, na reportagem que fez, falou a respeito dos custos, das despesas. Bom, olhando para você e conversando com você antes do Jornal do Piauí, antes de começar essa entrevista, existe um preço muito maior, que é a dor que você sente, que você já relatava, e as sequelas. Como é que é conviver com isso? Não tem como conviver com isso com naturalidade. Natural seria nascer, crescer, adoecer por motivos naturais e depois, quem sabe, vir a falecer por motivos naturais. E não por uma escolha de um indivíduo que eu posso dizer, sem não dando a consciência, um vagabundo, né? Porque ele sabia que podia dirigir em 160 km, 150, 130, poderia, mas poderia matar e morrer. Poderia ultrapassar o sinal vermelho? Poderia. Não era correto. Passou. Bêbado? Sim. Não tem o que questionar. Existem provas. Então, a vida dele pode mais do que a minha, porque assim, parece que eu não tenho valor. Até o momento é como se eu não tivesse valor. Por que você chega a essa conclusão de que não teria valor? Eles entraram em contato comigo. Eles falaram alguma coisa? Não? Contigo entrou? Porque comigo não. Com meu pai não. Eu não os conheço. Eu os conheço de foto. Eu não sei quem são. Eu nunca troquei uma palavra nem com o pai, nem com a mãe, nem com a irmã, nem com o tio, nem com o cachorro, com o papagaio. Muito menos com o vagabundo do Moacir. Desculpa a palavra, gente, mas é porque já chegou no nível de maturidade, de educação, não está muito valendo, sabe? Porque existe uma tentativa de diálogo, de acordo, por parte dos meus advogados, sim, já existiu. E aí? Eles foram na audiência? Não. Nem isso. Quer dizer que vocês tentaram, então, dialogar com a família Era do Moacir? o mínimo. Quando não se tem nenhum tipo de contato, é o mínimo que a gente tem que fazer. Aí você vê. Prestou socorro na hora do acidente? Alguém sabe do estúdio? Alguém em casa sabe? Não prestou socorro. A polícia disse que ele não prestou socorro. E aí? Tu acha mesmo agora que minha vida tem valor? Porque, pelo que eu vejo, um roteiro, uma história de 2 anos de dor, porque eu sinto dor na face, eu sinto dor no ouvido, eu sinto dor no olho, eu sinto dor na perna. Fora as crises de pânico que eu desenvolvi, fora que as dores recorrentes na cabeça por causa do traumatismo craniano, traumatismo torácico. São 2 anos de dor. Então, se eu não tive nenhum tipo de assistência, nenhuma ligação, nem dele, nem do pai dele, nem do advogado dele, nem de ninguém. Então, minha vida tem valor mesmo? A vida dos meus amigos tem valor? Eu acho que não precisa nem responder. Quando você fala assim, você conclui que a vida dos seus amigos não tem valor, que a sua vida não tem valor, você está se referindo à postura do Moacir, a forma como a justiça trata o caso, a forma como a polícia tratou o caso? O que mais incomoda você como vítima? Tudo. Na reportagem mesmo, vocês botaram na reportagem o seguinte: Jader e os amigos estavam saindo no domingo à noite. Nós não estávamos saindo à noite, estávamos saindo de uma reunião. Que, por sinal, era para fazer diferença dentro da sociedade de Teresina. Como o Salve Rainha já mudou e já ajudou a transformar muitas consciências dentro dessa cidade. A gente estava saindo de uma reunião para ir para casa. E um louco, desgovernado, a mais de 100 km por hora, embriagado, alcoolizado, em alto índice de embriaguez, ultrapassou o sinal vermelho. Ou seja, olha o tanto de coisas erradas. Aí, tipo, você vê tudo isso. Gente, são 2 anos de caso. São 2 anos sendo invisibilizado. 2 anos dormindo, acordando, sentindo dor. Dormindo, acordando, fazendo consulta. Dormindo, acordando, preparando para uma possível cirurgia. Porque até isso é uma incógnita. Porque depende do tratamento. Agora, cirurgia do olho. Do olho, né? Do olho Existe uma direito. Possibilidade de voltar a enxergar. Porque eu enxergo muito pouco, quase nada do olho direito. Você usa sempre o tampão no olho. Isso, porque junto com o tampão tem o colírio, tem o gel, tem a limpeza, tem todo um processo para tentar manter enquanto eu tento fazer
a fisioterapia facial para tentar movimentar o rosto, a lacrimejar. Porque se eu não pisco, se eu não faço a movimentação do olho, eu não lacrimejo. Se eu não lacrimejo, como é que eu vou manter uma córnea que também já está com problema? Comprometida. Então, você ficou com paralisia no lado direito. Paralisia facial com quase 100% de sensor e motora. Ou seja, eu não sinto bem e não movimento. Jader, você tem direito civil até de entrar na justiça para garantir o custeio do teu tratamento de saúde. Você já fez? Você já fez esse pedido? E aí? Enquanto isso, você está pagando tudo? Quem paga tudo sou eu, meu pai e minha irmã. A minha família, se eu não tivesse uma família que, graças a Deus, diferente da família do Moacir, eu acho que eu tenho uma família decente. Graças à minha família, eu estou vivo hoje. Porque se eu não tivesse meu pai, minha mãe e minhas irmãs, eu já teria definhado totalmente. Porque se eu for esperar pelo Estado, o Estado nunca me deu nada. Nunca vai me dar nada, isso é óbvio. Se eu for esperar pela família dele, nenhuma ligação mínima eu recebi, que dirá meu tratamento, que não é barato. Um gel, só um dos gels que demora em média 5 dias, 6 dias, é quase R$100. Aí, ou seja, tudo bem, não custa nada, né? Um tratamento não custa nada. Fazer fisioterapia, eu tenho que fazer fisioterapia, se possível, diariamente. Mas como é que mantém diariamente? Então, não mantém. Aí, escolhe os dias da semana. Aí, os dias da semana já ajuda a não cumprir totalmente com rigor o que o corpo poderia pedir para tentar voltar a movimentar. E ainda existe a possibilidade de nunca voltar a movimentar. Certo. Você é jornalista, você tem as habilidades intelectuais, você sempre foi reconhecido por isso. Você teve dificuldade de conseguir emprego depois disso? Até isso. A sociedade como um todo, ela não está preparada para pessoas com limitações. E eu não falo só das minhas. As minhas, elas são muito dolorosas e custosas para mim, principalmente. Mas eu falo por limitações de mais grau, em graus mais afetados, mais difíceis. Ela não está preparada, primeiro fato. Segundo, eu sou jornalista, além de artista plástico. Eu trabalho com a visão, com a fala e trabalho com o corpo. Meu corpo não é aceito dentro de, por exemplo, TV. Não é agradável, não é esteticamente agradável estar dentro de uma TV. A gente vai porque a gente bota a cara mesmo. Como diz no gíria, inclusive, do meio LGBT, a gente tem que botar a cara no sol. Mas é porque a gente gosta de afrontar, porque senão já teria morrido. Aí, além disso tudo, quando você vai procurar um emprego, as pessoas já dizem logo, a gente está passando por um processo de tratamento, então eu não vou ter mais um problema, porque não é dar emprego, é arcar com um problema. É como se aquela pessoa se resumisse a um problema. Entendi. Então, até isso é muito complicado. Você tem contato com a família do Bruno e do Júnior? Eu converso quase que diariamente com seus Chagas. E aí, como é que eles têm vivido esses 2 anos? Não têm vivido como eu. O seu Chagas ficou só no mundo, gente. Você tem consciência do que é ver um pai perder a mulher e depois perder os 2 filhos de uma vez só? Eu mesmo, na situação que eu tô, de dor, eu não consigo imaginar a dor desse pai. Aí, tipo assim, eles entraram em contato com o seu Chagas de uma forma muito discreta. Apareceram, fizeram alguma coisa pelo seu Chagas? Nunca. Perguntaram se o seu Chagas estava bem? Não. Eu passei muito tempo questionando que tipo de família era essa, que tipo de estrutura familiar seria essa, porque eu acho que assim, é um reflexo, esse menino andar desse jeito é um reflexo de um processo social bem conturbado. Aí eu fiquei me questionando muito, será se o pai e a mãe é tão diferente assim? Eu até me dói porque eu fico imaginando a situação do meu pai. Meu pai e minha mãe me ligam todo dia, o mesmo horário. Passam várias horas conversando comigo para saber se eu pelo menos estou vivo. Hoje eu vou ter para Teresina para tentar trabalhar, para tentar manter meu tratamento de outra forma, porque é o mínimo de dignidade que um ser humano poderia ter. Jader, quando nós estávamos aqui exibindo a reportagem, que apareceu a imagem do Moacir na TV, você preferiu não olhar? Não olho. Você não vê imagens dele? Vejo porque não tem como eu não ver. Mas por mim ele não existia. Por mim, minha vida nunca teria cruzado com a dele. E qual é o sentimento que você gostaria de despertar nas pessoas que estão assistindo a sua entrevista? Que, pelo amor de Deus, parem de beber e dirigir. Parem de ser tolos, porque a vida de vocês pode não valer nada, como a do Moacir pode não valer nada. Mas existem outras vidas. E quando você comete um erro, por ser uma cadeia,
você acaba se ligando e se conectando com outras pessoas, acaba influenciando outras vidas. O Moacir poderia ter, eu não gosto nem de ficar falando o nome dele, esse sujeito, ele pode ter escolhido o que ele quisesse para a vida dele, inclusive ter morrido. Não apoio, não apoio. Mas era uma escolha dele, desde que a escolha dele não interferisse na minha vida. Ele praticamente acabou com a minha vida. Se eu não tivesse minha família e a força de vontade que eu tenho de viver, eu já estaria morto. Não tem... Ninguém sabe o quanto é difícil dormir e acordar com isso. Acordar 15 dias depois, na UTI de um hospital e não saber onde você está. De não entender a limitação do seu rosto, de você não poder comer, de você não poder caminhar, de você não poder mexer a perna. Para você banhar, você precisa de gente. Para você respirar, você precisa de gente. Imagine para mim, que sempre tentou ser desde criança uma pessoa independente, porque como minha família também nunca teve regalias e a gente sempre aprendeu aos trancos e barrancos como sobreviver, eu queria não ter que dar essa despesa para o meu pai. E depois de formado, depois de trabalhando, ter que dar uma despesa dessa magnitude, porque não é barato. Só minha canela, só uma cirurgia da minha tibia e do meu fêmur é 17 mil reais, só uma delas. Entendeu? Aí, tipo, cada exame você paga. Por mais que você tenha plano, o plano não cobre tudo. Sim. E aí? Aí tem gel, tem pomada, que de pouquinho em pouquinho, quando forma, é um bolo de neve enorme. Aí minha casa que estava aqui ficou abandonada, né? Pela quantidade de tempo que eu passei em tratamento. Minha vida, meu trabalho, minhas oportunidades que eu poderia ter, ou que eu tive, foram todas cerceadas. São 2 anos vivendo em um completo caos por uma irresponsabilidade de um pilantra, de um vagabundo. Jader, queria agradecê-lo pela presença. Desejar sucesso, saúde e que você possa reconstruir e recuperar tudo aquilo que você perdeu. Você deixou uma mensagem muito importante para nós, porque em nenhum momento o Jader falou aqui em sintam pena de mim. Esse discurso não existe. Eu só quero o que é meu de direito. Eu sempre lutei pelo que é meu de direito. Eu sempre estudei, eu sempre batalhei. Eu acordo cedo, eu durmo tarde, trabalhando, fazendo arte ou construindo coisas de comunicação e construindo coisas que nem sempre é para mim. Então, a única coisa que eu quero é o meu direito. Eu quero o meu direito. Muito obrigado, Jader, pela presença aqui no Jornal do Piauí.